Fala galera, nesse vídeo a gente vai dar continuidade a falando sobre os métodos dos arrays. E para começar, eu criei aqui uma lista com alguns números aleatórios, na verdade nem tão aleatórios assim, né, números de 1 a 6, tem um repetido aqui, mas tudo bem. E o primeiro método que eu gostaria de mostrar para vocês é o método sort, tranquilo, que é um método que a gente vai utilizar para organizar o nosso array. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui uma constante chamada sorted itens. Sorted numbers é melhor, sorted numbers. E essa constante sorted numbers, ela vai receber o retorno do nosso método sort. E esse método sort, ele vai receber como parâmetro um callback, ou seja, uma função com dois parâmetros, certo? E a gente faz o seguinte, aqui ele já até mostrou pra gente como é que funciona, mas eu vou aqui colocar o nosso item A, nossos dois valores, né? Item A, vou chamar de item A e item B. E aqui, em vez de já fazer a nossa operação, eu vou abrir o corpo dessa função e dar o return aqui embaixo. Então, eu vou fazer item A menos item B. Já já eu explico o porquê disso aqui. Então, no meio do caminho, aqui quando estiver executando essa função, eu vou mostrar esse item A e esse item B, beleza? Eu vou executar aqui. A gente pode ver no nosso log que, por exemplo, a gente tem que entender primeiro que essa função que está selecionada, que está dentro do nosso sort, ela vai ser executada para cada item do nosso array. No caso, ela vai ser executada para cada dois itens, né? Que ela vai capturar dois itens. O item A vai ser sempre o segundo item, o item B o item anterior, e assim sucessivamente, pegando o terceiro item, o item anterior, o quarto item, o item anterior. A gente pode ver por aqui que ele pegou, por exemplo, o segundo item e o item anterior, e o objetivo é retornar, por exemplo, a subtração desses itens, e caso a subtração seja positiva, a tendência é o array se organizar crescentemente. Eu vou já mostrar o resultado, mas, por exemplo, aqui a gente pode ver que ele pegou o item A, certo? O item A menos o item 1, aqui é um resultado positivo, certo? A mesma coisa para o terceiro, para a segunda iteração, e isso, assim sucessivamente. E se eu tirar aqui esse log e mostrar o novo array, que é o sorted numbers, deixa eu copiar aqui, se eu executar, a gente vai ver que os itens agora vão estar, os itens do array, os números, eles vão estar organizados de forma crescente. E se eu fizer o contrário, ou seja, tendo aqueles resultados negativos, ele vai se organizar de forma decrescente, beleza? E para encurtar, obviamente, a sintaxe aqui da função, a gente pode deixar somente assim para receber o resultado. Eu vou trocar aqui para deixar ele em formato crescente. A gente pode encurtar dessa forma aqui, que fica bem legal. O próximo método que eu gostaria de falar com vocês é o método map, que, como o sorted numbers, ele também vai receber uma função, certo, como parâmetro, e essa função, eu vou logo escrevendo aqui, mapped, e essa função, ela também vai ser executada para cada item do nosso array. Basicamente, é uma função que vai percorrer cada item do nosso array. Então, aqui eu vou escrever numbers.map, e vai ser uma função que vai receber o item do nosso array, certo? Ele pode receber outro parâmetro aqui, que é o index desse item, mas por agora eu não vou usar. Então, eu vou receber o item desse array, certo? E aqui eu vou simplesmente dar um log, certo? Um console.log para a gente ir vendo como é que acontece. No caso, eu vou dar um console.log nesse item. Então, eu vou executar. E a gente pode ver que essa função aqui que está dentro do nosso map, ela vai ser executada para cada item, e a gente pode ver que a única coisa que ela faz é exibir cada item quando a função passa por ele, né? Por exemplo, a função está passando pelo 1, a gente exibe aqui o 1. A função está passando pelo 5, ele vai exibir aqui o 5, e assim sucessivamente. Nesse caso, a gente criou aqui uma constante que é o retorno desse método, né? Se a gente colocar um mapped aqui e tirar esse console log, a gente vai ver que ele vai retornar tudo undefined, porque para cada item a gente não fez nada, a gente não retornou nada. Mas eu posso retornar o próprio item, certo?
posso retornar o item aqui e a gente vai ver que ele vai criar um array com os mesmos itens. E eu posso também retornar o item vezes 2. Opa, operação errada. Item vezes 2, que aí no caso eu vou criar um array com itens dobrados, né, com os valores dobrados. Se eu der um run, ele vai retornar para mim o item vezes 2, ou seja, o valor que a gente está varrendo, o valor que a gente está capturando, vezes 2. Então, no caso, aqui 2, 10, 6, 4, 2, 12, 8. Beleza? O map, a gente pode executar N operações aqui dentro, então seriam formas a gente recriar objetos a partir de criar arrays a partir de outros com certas, digamos, certas regras de negócio. Então, para a gente ir brincando aqui, por exemplo, vamos fazer o seguinte: dentro desse map, digamos que eu quero pegar apenas os valores aqui pares, né? Ou então fazer o seguinte: eu vou criar aqui um if, certo? Que ele faz o seguinte: eu vou pegar o item que eu estou utilizando e caso esse item ele seja par, ou seja, caso o retorno do módulo seja igual a 0, eu quero que ele retorne, na verdade, um valor chamado um string par. Então, pode ser assim. E aqui quando eu der um run, ele vai retornar para mim. Eu posso colocar aqui o nosso original numbers, né? O array original. E aqui a gente pode ver que onde tinha o item par, um valor par, ele vai mostrar pra gente, obviamente no array anterior. Deixa eu colocar aqui só o item, aí fica mais claro. Vai mostrar pra gente onde tinha o valor par, ele trocou pela string par, beleza? No caso aqui no 2, no 6, no 4. Basicamente, quanto ao array é isso. Obviamente, a gente pode fazer um mar de coisas aqui, inúmeras funcionalidades, mas a ideia é que cada item está sendo mapeado, cada item está sendo capturado e a gente pode executar ações a partir disso. O próximo método que a gente pode mostrar, que ele também segue uma mesma linha, aqui eu vou colocar vezes 2 para ficar pegando o dobro, mas o próximo método que segue a mesma linha desses dois é o método filter, que basicamente ele vai servir para filtrar os itens de um array. Então, eu vou criar aqui um filterEdge e vou chamar o numbers e chamar o método filter. E o método filter, ele também vai receber uma função que ela recebe, tem como parâmetro um item, e esse item a gente pode executar funções, e para cada resultado, para cada return do item, ele vai criar, dependendo do return ser true ou false, ele vai criar um novo array com novos itens. Por exemplo, se eu colocar aqui um return false e exibir aqui nosso filterEdge false, se eu retornar falso para todos os itens que forem mapeados, para todos os itens que forem varridos, se eu der um run aqui, ele vai retornar nada. Se eu retornar um true, ele vai retornar todos. No caso, porque eu estou retornando true para todos os itens. E se eu quiser, por exemplo, se eu quiser comparar item par, então eu vou fazer assim, dividir módulo igual a 0. Caso o item for par, esse valor vai ser true, ou seja, quando ele passar por um item e esse valor for true, ou seja, quando ele for par, quando o item for par, ele vai retornar esse valor, ou seja, esse item para dentro do nosso novo array, desse filterEdge. Então aqui, quando a gente der um run, ele vai retornar para a gente apenas os valores pares. Da mesma forma, se a gente quiser que ele não seja par, a gente pode executar e pegar apenas os valores ímpares. Beleza? Quanto a um resumo, né, desses primeiros métodos, acho que a gente pode ter isso como exemplo, tá bem legal, a gente pode ir aplicando com certeza em outros exemplos melhores e que vão abrir muito mais nossa cabeça, mas por agora, no mais, acho que tá legal. A gente vai conseguir aplicar muito mais a partir de agora, principalmente quando a gente tiver umas ideias de tipagem.